Caso, já quero avisar a vocês que daqui a pouco nós vamos até o Rio Grande do Sul. Vamos conversar com o delegado do caso. Eu tenho a imagem, ele já está preso, pode mostrar a imagem, o momento exato em que ele foi preso. Pode dar a imagem, por favor. O plano seria perfeito. O plano do doutor André seria perfeito. Seria perfeito. Abre o áudio. Tá ligado? O carro tá ligado. Desce o carro. É um plano que tinha tudo para dar certo, absolutamente tudo para dar certo. E ele se esmerou em alguns cuidados. Por exemplo, se a pessoa morre sem um acompanhamento de um médico, a pessoa precisa ser levada para o serviço de verificação de óbito, para o IML, onde lá os médicos legistas vão coletar partes do tecido, vão coletar o sangue dessa vítima e vão chegar à conclusão, por meio de laudos, provando por A mais B que o resultado da morte foi provocado por tal doença. Certo até aí? Exatamente, é isso mesmo. Ou seja, não há pessoa que morra sem ter a causa da morte descoberta se passar pelo ML. Sim, e o ML descobre a causa, né, para poder justificar, para ver se realmente não houve crime ou se foi uma morte natural. Perfeitamente. Então, o que eu estou querendo dizer? Na cabeça de um assassino, se realmente for o assassino da esposa, como a polícia está acusando, para ele não seria interessante que, se a esposa fosse morta, ela fosse levada para o ML. Ora, porque no ML descobririam a real causa da morte. Ele poderia, para a esposa, para a mãe da esposa, para a sogra, para o sogro, para o cunhado, para a própria família, dizer a versão dele, afinal de contas ele é médico. E se ela morresse em casa e ele chamasse, e ele tivesse um atestado de óbito dentro daquela casa que justificasse a morte, seria um caso como uma morte residencial, Sim, uma fatalidade. Uma fatalidade, uma morte natural, vamos por assim, por bem dizer, né? Perfeito, perfeito. Então, quer dizer, se eu tenho minha avó, como ela morreu em casa, né? Já muito doente, acompanhada pelo médico dela. O laudo que o médico da minha avó deu foi suficiente para o enterro. Foi porque ele estava acompanhando ela já há algum tempo, né? Ele sabia as doenças e sabia qual era, vamos dizer, a consequência daquela doença que acabaria, vamos dizer, fulminando na morte dela. E o próprio médico tem uma grande responsabilidade ao assinar o atestado de óbito, porque se esse atestado for fraudado, o médico também vai responder criminalmente pelas consequências. Exatamente, por falsa declaração, né? Falsidade ideológica daquilo que ele colocou na declaração de óbito. Então, qual foi a ideia do doutor André? Eu preciso me livrar da esposa, eu preciso matar a Patrícia. Mas eu preciso matar a Patrícia de um jeito que ninguém descubra. De um jeito que seja silencioso e que, se polícia entrar no caso, nunca ninguém descubra que eu estou por trás dessa história. Nunca ninguém saiba qual foi o verdadeiro motivo que a matou. Qual a ideia dele? Qual que é a ideia do doutor André? Ele é médico. Qual que é a especialidade dele? Ele é médico do SAMU. Ou seja, se ele é médico do SAMU, ele tem um conhecimento muito vasto em medicina intensivista, ou seja, medicamentos controlados, por exemplo, para induzir o sono. Quando um paciente é abordado pelo SAMU e está com insuficiência respiratória, está com a oxigenação muito baixa, o SAMU precisa fazer a administração desse medicamento, utilizar determinado remédio para induzir o sono desse paciente, para promover a inconsciência dessa pessoa, para que ela se acalme e consiga, né, relaxar aqui a faringe, não é isso? Ele chama, a glote, né? É, a glote. A laringe, para conseguir entubar a pessoa. Ok. Um socorrista.